nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós vamos ver Jesus sendo perseguido. Mesmo assim, ele nos revela como manso e humilde de coração. Acompanhemos o Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus revela-nos como deveremos nos comportar diante das perseguições, diante dos grandes desafios que impedem o anúncio e a vivência do próprio reino de Deus, que é o próprio Salvador. Então, no Evangelho fala, através da comunidade de São Mateus, nesse dia de sábado, sábado mariano, que Jesus está sendo perseguido. E quando Jesus é perseguido, e pelos fariseus que tinham um plano para matá-lo, Jesus sai dali. Diz que Jesus sai dali. Jesus continua a sua missão, se afasta dos perseguidores, daqueles que querem matá-lo, e vai para outro lugar. E continua em missão. Ou seja, mesmo sendo perseguido, Jesus cura todas as pessoas. Diz aqui no Evangelho, curou a todos. E pede que essas pessoas ali, os que estão ao redor de Jesus, nessa sua caminhada, nesse seu itinerário missionário, ele pede para que não digam quem ele era. Por quê? Para que se cumpra aquilo que foi dito no Primeiro Testamento, pelo profeta Isaías. O que disse o profeta Isaías, que hoje, através do Evangelho, se refere a Jesus, quando diz: eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Ou seja, o profeta traz este anúncio de que de fato iria chegar esse tempo que o próprio Deus enviaria o seu servo sofredor, para poder de fato nos ensinar como vencer a maldade, como se afastar das intrigas, como evitar os conflitos, mas se mantendo cada vez mais em harmonia consigo mesmo, com muita serenidade, como era a atitude do próprio Jesus, e sem deixar de exercer a nossa missão. Isso é o que nos diz o Evangelho de hoje, nesse sábado mariano. Vejam que o profeta fala que Jesus tem uma missão de estabelecer o direito, mas ele vai fazer isso sem nenhuma gritaria, como diz o profeta. Sem nenhuma gritaria, ele vai anunciar, não vai discutir, e vai anunciar o direito a todas as nações. Que direito é esse? É toda a justiça a partir de Jesus Cristo. Tudo aquilo que diz respeito ao seu modo e ser de agir e o seu anúncio. O reino de Deus está no meio de vós. Então, seguindo os passos do Salvador, cumprindo a vontade do Pai, fazendo acontecer e estendendo a continuidade da missão de Jesus através das nossas vidas, sendo missionários, nós estamos fazendo também acontecer o direito. O direito é aquilo que vem do próprio Jesus. É Ele que estabelece as regras, as normas, para que haja sempre essa justiça em plenitude, para que busque essa harmonia, traga essa harmonia, essa comunhão, essa igualdade
fraternidade entre os irmãos e irmãs. Isso é uma missão de todos nós, uma missão que cabe a todos os cristãos, todos aqueles que caminham diariamente, passo a passo, nas pegadas do Salvador. Então, por isso que diz no final do Evangelho: em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Ou seja, nesse modo e ser de agir de Jesus está o sentido da esperança. Não brigar, não discutir, não gritar, não estar acima acima da lei e da justiça, focada sempre e centralizada no Salvador, para que faça acontecer também a justiça, as leis humanas, tudo buscando no próprio Jesus esse centro, que é a própria justiça e o direito. Então nós vamos em frente e assim pedimos ao Senhor que possa nos proteger, nos guiar, assim como estava sempre Ele sendo protegido e acompanhado pelo Pai e o Espírito, para que assim nós também possamos de fato sermos missionários do Salvador. Deus te abençoe, guarde, proteja, te livre de todo perigo e de todo mal. E vamos continuar em missão, peregrinos da esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.